Então, aqui na sua função hash, você vai ter umas condições que são ideais para você, tudo bem? Por exemplo, produzir um número baixo de colisões. É praticamente impossível a gente pegar uma função de dispersão, né, que não dê colisão em nada, né, que nunca ela tenha colisão, tá? Então, assim, como na prática, né, a gente vai trabalhar com várias chaves, né, então fica muito difícil você ter esse controle de não ter colisão nenhuma, tá? Mas o objetivo é você produzir um número muito pequeno, entendeu? Muito pequeno no sentido de que seja o menor possível, né, para a sua situação, tá? Outra coisa também é que ela deve ser facilmente computável, né? Lembra que a função hash, né, ela tem a ver com a tabela hash que veio da ideia lá do acesso direto. E o acesso direto, ele era em tempo constante que você queria ter acesso aos seus valores, né? Tipo, o 100 tá sempre lá no 100, então eu vou fazer isso muito rápido, né? Então aqui, se você implementa uma função que ela leve muito tempo, né, para dizer qual compartimento lá da tabela o seu valor vai estar, aí vai se perder isso, entendeu? Vai se perder essa ideia lá do acesso direto, ok? Outra coisa também é a uniformidade. Aqui está ligado com a probabilidade, né? Então, a probabilidade ser a mesma para cada elemento da tabela. Isso quer dizer o quê? Aqui no caso a gente está... Esse elemento da tabela aqui é os compartimentos, entendeu? Então você pega uma chave, aí quando você joga dentro dessa função, é preferencial que ela vá pegar essa chave e dê uma probabilidade única de ela estar em qualquer compartimento lá da sua tabela. Por exemplo, você pega uma chave 1000, aí você tem certeza que esses números próximos de 1000 eles vão estar sempre lá mais para o final lá da sua tabela. Isso não é desejável, entendeu? O ideal seria que você fizesse de um modo que fosse uniforme, né? Então, 1000, como qualquer outro elemento, qualquer outra chave que você tenha, você deve pensar de um modo, né, que a probabilidade de que esse 1000 ele esteja lá na posição 1 seja a mesma de estar na posição 2, 3, entendeu? Posição 1.000.000, 2.000.000, então você tem que ter a mesma probabilidade para cada compartimento da tabela. E claro, né, isso aqui é muito difícil de você fazer uma função hash que você garanta essa uniformidade. Isso aqui são as condições ideais, né? Mas eu acho que na prática aqui dá para você fazer bem a segunda, que você fazer ela facilmente computável, tudo bem? Então, de modo geral, a gente tem isso. Agora, as outras duas, elas são bem complicadas de você fazer, né? Então, vamos para uns métodos aqui agora, tá? Então, vamos para o método da divisão, que a gente já viu, na verdade, né? Que é você simplesmente pegar a chave e colocar o módulo lá da tabela, né? Então, aqui seria o h de x igual ao x mod m. Isso que a gente já viu, mas a gente não pensou um pouco se era de fato eficiente, né? Primeiro, aqui ele é facilmente computável, é uma conta simples que você faz, e, claro, né, as colisões que podem dar nele aqui são dos números que têm o mesmo resto lá da divisão, né? E claro, essas colisões elas vão depender das chaves que você tem, tudo bem? Agora foi feito uns estudos, né, aqui em cima desse método, né, e teve algumas conclusões com relação a ele, né? Então vamos lá. Os valores para o M, né? Quando é que esses valores eles são bons e quando eles são ruins?
então, os m's ruins, quando o m ele é par. Quando você pega um número par, qual o problema que pode ser dado aqui, né? É o seguinte, que se a sua chave, né, o seu x, ele é par, então o hash de x ele vai ser par também. Aí, lembrando daquela uniformidade, né, aqui você vê que os números que são pares, eles vão sempre ficar em espaços que são pares, ou seja, metade da tabela. Por quê? Porque a gente vem naquela ordem, né, de 0, 1, 2, 3, ou seja, vem par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, né? Então, metade da tabela são de posições que são pares e a outra metade são de posições que são ímpares. Então, basicamente, se você só tiver chaves que são pares, você só vai estar usando metade da sua tabela. Tudo bem? Então, aqui um exemplo. Ó. Se você tem que o x é igual a 6 e o m é um número par, que é 4, né? A gente tem que o hash de 6, o h de 6, ele vai ser igual ao 6 mod 4, que é igual a 2, que é um número par, tudo bem? E não só para o par, mas para o ímpar também, tá? Então, se o x ele é ímpar, então o hash de x ele vai ser ímpar também. Então você vai ter o mesmo raciocínio, né? Você só vai utilizar metade da tabela aqui nesse caso também, se você só tiver chaves que são ímpares, né? Então, aqui como exemplo, se você tem que o x é igual a 7 e o m igual a 4, você vai ter que o h de 7 é igual ao 7 mod 4, que é igual a 3. Ok? Outro valor ruim aqui para o m aqui, nesse método da divisão, é quando ele é potência de 2, ou seja, que ele é 4, 8, 16, 32, enfim, é 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado aqui a j aqui que eu coloquei aqui, né? Então a explicação por que isso aqui é ruim não é tão direta, tá? Mas a gente vai entender, ter um pouco de indício aqui para os m's bons. Ok? Então, o melhor m aqui para você escolher seria um primo não próximo de uma potência de 2. Tá? Então, quando você escolhe o número primo é bom, mas quanto mais longe esse primo tiver de uma potência de 2, ele é bom. Aí aqui você vê que, de fato, uma potência de 2 ela é ruim mesmo. Entende? Então, aqui a gente já consegue perceber que o quão ruim seria uma potência de 2, porque ela sozinha é ruim e quem está próximo dela também. Entendem? Então, quando eu pego um primo, preferencialmente que seja o mais distante de uma potência de 2. Outra coisa é não possuir divisores primos menores que 20. Tudo bem? Então, para a gente aplicar esse método, né, é interessante que a gente utilize desse conhecimento aqui. Tá? Vou usar aqui agora para o método da dobra. Tá? Então, no método da dobra, como é que funciona? Ele é equivalente a você pegar um papel, aí você coloca a sua chave, por exemplo, aí você bota a sua chave lá no papel. Agora você vai virando esse papel de modo que os números que estão um em cima do outro você soma. Aí você não considera o vai 1. Ok? Por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês aqui, ó. Então, aqui no caso, quando eu for dobrar esse papel aqui, eu vou dobrar para ele ficar no final com 2 números, ok? Então, eu vou dobrar, quando eu dobrar aqui, né, ó, porque eu quero que fique de 2 em 2, eu vou dobrar assim nesse sentido aqui, né? Então, ó, aí quando eu dobrar aqui, ó, o 1 vai ficar em cima do 3 e o 8 vai ficar em cima do 4. Tudo bem? Aí, 1 mais 3, eu vou ficar com 4, né? Então, eu vou botar o 4 aqui embaixo. Quando eu somar o 8 com o 4, eu vou ficar com 12, né? Só que eu não vou considerar o vai 1, né? Ou seja, eu não vou considerar o 1, eu só considero o 2 aqui nesse caso, do 12. Tudo bem? Então, eu vou ficar só com 2. Aí, você fez assim, ó.
Aí ficou com 9 e o 5 aqui, tá? Aí quando eu dobrar novamente, aqui assim, o 2, né, eu vou dobrar, aí o 2 vai ficar em cima do 5 e o 4 vai ficar em cima do 9. Tudo bem? Então, o 2 mais o 5 fica 7. O 4 mais o 9 fica 13, só que eu desconsidero o 1, né? E considero só o 3, ou seja, no final eu fiquei com 73. Então, como eu queria dois números, eu consegui o 73. Então, ó, esse método aqui, a gente faz ele também com números binários. Aí você pode fazer as operações e, ou exclusivo. De modo geral, o ou exclusivo ele se sai melhor do que essas outras operações. Agora vamos para o método da multiplicação, ou então meio do quadrado. Então, nesse método aqui, como é que você faz? Você simplesmente pega os dígitos centrais de x ao quadrado. Aqui, no caso, o x é a nossa chave. Então, pega a chave, multiplica por ela mesma. Aí, se você quiser 3 números, por exemplo, você só pega os 3 dígitos que estão lá no meio, entendeu? Você desconsidera os primeiros e os últimos, né? Você só pega os centrais, né? Claro, aqui você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar os últimos, os primeiros, mas enfim. A quantidade de dígitos que você tem que pegar é uma quantidade que vai te levar para um dos compartimentos lá que você tem lá na sua tabela, tá? Às vezes o pessoal não faz x ao quadrado, às vezes faz uma constante vezes a chave, entendeu? Então eleva ao quadrado e soma com mais alguma coisa. Mas enfim, a ideia básica do meu quadrado é essa daqui.